A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos juntos para o comentário da lição número 9 da revista dos adultos da nossa escola bíblica dominical. Vamos pensar um pouco sobre o assunto fidelidade, firmes na fé. A lição do dia 26 de fevereiro de 2017. Lição fidelidade, firmes na fé. Esse fruto bendito do Espírito Santo, que segundo a nossa lição aqui, está contrapondo à obra da carne chamada idolatria e heresia, que é um perigo à fidelidade, segundo o nosso comentarista aqui coloca na lição, no comentário da lição. Fidelidade, que às vezes também é traduzido por fé em algumas versões. Uma das características do fruto do Espírito Santo. O textuário diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. A verdade prática fala que a fidelidade, como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Nós temos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que foram fiéis, tiveram a sua fidelidade marcada no Senhor Deus. Temos exemplos na história da igreja também de homens e mulheres que foram fiéis. Alguns, não alguns, poucos, mas muitos, pagaram com a sua própria vida por causa de sua fidelidade. Entre tantos, eu poderia citar Policarpo, um ancião que, quando estava para ser martirizado, foi-lhe oferecida a oportunidade de não passar pela morte, pelo martírio, se ele negasse a sua fé no Senhor. Mas aquele homem, de mais de 90 anos de idade, respondeu aos seus algozes e disse: há tantos anos tenho servido o meu Senhor, e ele só me tem feito bem. Não vou negá-lo, não posso negá-lo, não vou negá-lo jamais. E passou pelo martírio, foi morto sem negar a sua fé. Foi fiel ao Senhor. Temos inúmeros exemplos na história da igreja. Quantos mártires, quantas pessoas derramaram seu sangue para manter a sua fidelidade ao Senhor Jesus. E esse fruto bendito do Espírito, ou essa marca do fruto do Espírito, é algo extraordinariamente lindo, algo maravilhoso que o cristão tem e deve desenvolver cada vez mais na sua vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus manda João escrever a carta para que seria enviada à igreja de Pérgamo. Ele cita no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então, naquela igreja de Pérgamo, existiam pessoas fiéis, que, segundo Jesus, eram pessoas que retinham o seu nome e não negavam a fé no Senhor. Ainda nos dias de Antipas, aí Jesus cita agora o nome de uma dessas pessoas, que era Antipas, e ele diz: minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas, sem dúvida, foi martirizado por causa de sua fé, a quem Jesus chamou de minha fiel testemunha. Alguém que morreu sem negar o Senhor, alguém que foi fiel. Também na carta que o Senhor Jesus mandou à igreja de Esmirna, ele também faz uma recomendação a essa igreja, no capítulo 2, versículo 10 do Apocalipse, quando ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como aquela igreja iria passar por momentos de perseguição, a recomendação do Senhor, a exortação do Senhor era essa: mesmo que você tenha que morrer, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade traz sempre a recompensa da vida eterna, da coroa da vida. Morrer fiel no Senhor, martirizado no caso dessas pessoas aqui e de tantos outros que pagaram com a sua própria vida o ser fiel ao Senhor Jesus. Mas, na mesma carta à igreja de Pérgamo, nós temos o contraponto dessa
dessa característica do fruto do Espírito, que são as heresias ou também a idolatria. No versículo 14 e 15 do capítulo 2, Jesus diz também à igreja de Pérgamo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então nós temos aqui o problema das heresias contrastando com os fiéis na igreja de Pérgamo. Veja que tudo dentro do mesmo ambiente, do mesmo contexto, infelizmente o contexto da igreja, e que não é diferente nos dias atuais. Fidelidade, por um lado, e heresias, por outro lado. E aqui cita-se a doutrina de Balaão. Balaão, aquele conhecido personagem do Antigo Testamento, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava na sua trajetória pelo deserto, Balaque, então ele contrata Balaão, Balaque, rei dos Moabitas, contrata Balaão, que era um adivinho, um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque temia pelo seu povo. Mas nós conhecemos a história bíblica e o que ocorre é que Balaão, ao invés de abençoar, ele não tem condição de abençoar Israel, ou de amaldiçoar. Ele não tem condição nenhuma de amaldiçoar Israel, porque nas suas próprias palavras ele diz que era impossível amaldiçoar um povo que Deus havia abençoado. Mas o que nos mostra com relação a Balaão é que ele era um homem interessado no ganho. Então, as suas previsões, as suas maldições, as suas bênçãos, era para ele uma fonte de lucro e de recursos. E até o próprio Balaque ofereceu para ele também uma grande quantia em dinheiro para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Balaque, ou Balaão, ele entra na história sagrada e é citado no Novo Testamento como aquele que armou uma situação para que, uma vez que o povo de Israel não tinha como ser amaldiçoado, segundo a orientação de Balaão, Balaque fez com que as mulheres moabitas se misturassem com o povo de Israel e eles então se prostituíram com elas, e isso trouxe para o povo a punição de Deus. Uma parte do povo, muitas pessoas foram punidas por Deus por causa da prostituição, que foi justamente o conselho de Balaão a Balaque. E o que ocorre é que ele entra, então, e fica marcado como o pecado da prostituição, o pecado da libertinagem. Balaão se configura aqueles que fazem com que a graça de Deus não seja valorizada. Seria a graça barata. Lá no livro de Judas, ele também, quando fala dos falsos mestres, ele diz que os falsos mestres são aqueles que entraram pelo caminho de Caim, pereceram na contradição de Coré e foram levados pelo prêmio de Balaão. Então, a grande questão é que o erro de Balaão configura-se no pecado de prostituição, no pecado sexual, e configura-se também no ganho com a espiritualidade, no ganho com aquilo que poderia ser utilizado para o bem das pessoas. Algum dom, algum atributo, alguma dádiva espiritual que faz disso uma fonte de ganho e uma fonte de lucro. Balaão, então, ele tem essas marcas. É o mercenário ganhando com a graça de Deus. É aquele que não importa o que vai acontecer, o importante é que ele ganhe. Não importa se as pessoas não querem viver em santidade. O
que vale é que as pessoas possam ser fonte de lucro para si mesmo. O próprio Pedro também, ele fala que nos últimos tempos as pessoas fariam negócios com a igreja, com o povo de Deus. Então, essa característica que existia, essa heresia que existia na igreja de Pérgamo, que a Bíblia fala da doutrina de Balaão, era marcada por isso. Não é necessário santidade. Você pode se prostituir e viver debaixo da graça. E você pode também usar a graça de Deus como fonte de lucro, fonte de benefício pessoal, como enriquecimento próprio através das coisas espirituais. Então essa marca existia também na vida de Balaão, essa heresia. Mas também fala os nicolaítas, que era um outro grupo que, além de ser mencionado na carta de Pérgamo, é mencionado também na carta de Éfeso, a primeira carta que Jesus manda enviar lá no Apocalipse é para a igreja de Éfeso. E lá também são citados os nicolaítas, que era um grupo muito conhecido naqueles dias e que, pelo menos das 7 igrejas, 2 delas existiam influência. A igreja de Éfeso era muito contrária, rebatia fortemente, os nicolaítas parece que não tiveram muito progresso, ou não tiveram progresso dentro da igreja de Éfeso. Já na igreja de Pérgamo eles tiveram também. Segundo os historiadores, os nicolaítas tinham algo muito parecido com a doutrina de Balaão, que era a promiscuidade, a libertinagem, e com a característica também até mesmo de poligamia. Irineu, um dos pais da igreja, disse que os nicolaítas eles cometiam indulgências ilimitadas. E possivelmente ele queria dizer com isso a poligamia. Veja como certas heresias, já logo no começo da história da igreja, já vieram e trouxeram alguns prejuízos para a igreja do Senhor. Então, quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos nessa característica do fruto do Espírito, que faz com que, no meio de todas as heresias que surgem, aquelas pessoas que têm essa característica do fruto do Espírito, elas não são levadas, elas não são influenciadas, elas se mantêm fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Espírito Santo, fiéis à verdade de Deus e não se deixam corromper pelas heresias. Então a lição fala também, além das heresias, fala de outra coisa que contrapõe a fidelidade, que é a idolatria. Né? E a idolatria ela é relacionada com aquilo que quebra a fidelidade. É uma quebra da fidelidade a Deus. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, nos profetas bíblicos, a idolatria é ilustrada por infidelidade conjugal, adultério. Por exemplo, quando fala de Israel e Deus, nós temos textos nos livros proféticos que mostram que Israel, por voltar as costas para Deus, por abandonar a Deus muitas vezes e voltar-se aos deuses pagãos, eles estavam cometendo infidelidade conjugal, deixar a Deus e voltar-se para os ídolos. Israel, principalmente o Reino do Norte, viveu essa prática por muitos e muitos anos. E isso é considerado infidelidade. A idolatria é o adultério espiritual, é a infidelidade espiritual. E um dos textos muito fortes com relação a isso está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, que ele está, pelo Espírito Santo, condenando o pecado do povo da idolatria espiritual, do abandono do Senhor e, consequentemente, o pecado da prostituição espiritual. Todo o capítulo 16 mostra isso. Seria bom se você pudesse dar uma olhada em todo o capítulo 16 do livro de Ezequiel. Eu vou ler apenas o versículo 32, que diz assim: foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Então Deus está condenando, através do profeta Ezequiel, essa atitude idólatra
que é considerada prostituição, adultério, infidelidade. Então nós temos essas obras da carne que são heresias e idolatria como a quebra e aquilo que contrapõe a fidelidade. João, quando ele termina sua carta, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É claro que quando nós falamos de ídolos, nós não estamos falando apenas de objetos de veneração ou adoração. Nós estamos falando da avareza, nós estamos falando do orgulho e de tudo aquilo que tira o lugar de Deus dentro do nosso coração. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida torna-se uma idolatria. E isso prejudica a fidelidade a Deus, porque jamais alguém conseguirá ser fiel a Deus totalmente se ele tem qualquer coisa, pessoa, algo, posição, como aquilo que é primordial. É claro que ninguém fala abertamente isso, mas muitas das vezes nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, eles deixam muito claro que Deus não tem a primazia na nossa vida. Então, devemos entender o seguinte: quando pensamos em fidelidade, nós estamos falando do cumprimento total do grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, de todo pensamento, amar a Deus acima de tudo. É a marca da fidelidade, porque quando você ama, você tem laços fortes, e esses laços fortes vai fazer com que você não abra espaço para qualquer coisa ou situação que venha prejudicar ou romper com esse laço de fidelidade a Deus. Então a fidelidade, ela também está ligada não apenas ao amor que nós temos que dedicar ao Senhor, mas também está ligada à perseverança. Você vive o desafio diário de ser fiel e perseverar na fidelidade. Quantos cônjuges, eles são assediados para que venham quebrar a fidelidade ao seu esposo ou à sua esposa. E são assediados para que isso aconteça. Mas à medida que eles vão avançando, eles não vão cedendo àquelas coisas que surgem, vão perseverando na fidelidade, eles vão fortalecendo cada vez maior os seus vínculos e os seus laços. Da mesma forma, do ponto de vista espiritual, quando nós vencemos as tentações das heresias e das idolatrias, nós conseguimos fortalecer ainda mais a nossa fidelidade a Deus, a nossa união ao Senhor e a nossa comunhão com Ele. Nós somos exortados na Bíblia a sermos fiéis e a perseverarmos na fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, em tempos de crises terríveis, dificuldades imensas, como é o contexto de Mateus 24, Jesus está falando daquele que vai perseverar até o fim para ser salvo. Então a perseverança na fidelidade sempre trará recompensa, sempre possibilitará recompensa. Como está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 10, eu vou citar, já falei sobre isso, mas ele disse à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então a perseverança está muito ligada à fidelidade, porque a fidelidade é algo que deve acompanhar a vida da pessoa durante toda a sua trajetória, durante toda a sua caminhada. Então nós temos também um exemplo na Bíblia com relação ao obreiro cristão, ao líder cristão, ao ministro cristão, que ele deve ser fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulos 4, versos 1 e 2, quando Paulo diz lá que requer-se nos dispenseiros ou nos ministros de Cristo que cada um se ache fiel. É indispensável a um líder cristão, é indispensável a um obreiro cristão a fidelidade. Fidelidade em todos os aspectos. Fidelidade no seu tratamento com as pessoas, fidelidade naquilo que ele lida na parte financeira e material, se ele tem acesso a esse trabalho, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade à comunhão com Deus, fidelidade à igreja, fidelidade ao ministério que ele está servindo, fidelidade. E quão raro nós estamos vendo isso no meio ministerial hoje em dia. Pessoas que
traem uns aos outros. Infelizmente, como tem na Bíblia, o próprio Jesus foi traído. Mas que o Senhor guarde o seu ministério, que o Senhor proteja você de você, em qualquer momento, ser infiel. Permaneça fiel, porque é necessário que o obreiro cristão tenha uma vida ilibada, uma vida irrepreensível. E essa questão de ser irrepreensível inclui a fidelidade, para que ninguém aponte o dedo e mostre que você tem sido infiel ou você foi infiel. Que o Espírito Santo proteja a tua mente, o teu coração, para que você em momento algum haja com infidelidade. Seja fiel ao Senhor, seja fiel àqueles que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse servir junto. Também a Bíblia fala, e eu me lembro, quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em Daniel. Daniel é um exemplo de fidelidade maravilhoso. Ainda bem adolescente, quando ele chega na corte babilônica, ele demonstra a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade ao Deus que ele servia. E durante toda a sua vida, ele vive a vida toda praticamente no exílio, mas passou a vida toda em terra estrangeira, no meio de uma corte pagã, lidando com pessoas cruéis muitas vezes, maldosas, como ele foi alvo muitas vezes de armadilhas, de tramas, de intrigas, mas ele sempre foi fiel. Ele nunca trabalhou da mesma forma com que as pessoas que o queriam prejudicar trabalhou. Ele teve uma postura de confiar em Deus e de se manter na presença de Deus. O que valia para Daniel era a sua comunhão com Deus e a sua fidelidade ao Senhor. Era o ponto básico, era a marca da vida daquele homem e a marca de toda a bênção que ele teve e de toda a prosperidade em todas as áreas que ele teve, foi a fidelidade a Deus. Jamais negociou, jamais abriu mão dessa fidelidade ao Senhor. E quando o livro termina, está escrito lá que a recomendação celestial para ele é: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Ou seja, foi fiel a vida toda, mas deveria continuar fiel até o momento da sua morte. E nós louvamos ao Senhor porque temos em Daniel um exemplo real, verdadeiro, de alguém que foi fiel e que serve, entre tantos outros, de um modelo para a nossa vida. Então, o Espírito Santo, através dessa característica que é a fidelidade, ele nos mantém fiéis a Deus, mesmo diante das idolatrias e heresias deste mundo. São muitos os ventos de doutrinas que sopram, que querem invadir as igrejas. E quantas pessoas aderem a isso, daqui a pouco começam a colher os prejuízos disso tudo e pagam um preço terrível, mas daqui a pouco vem um outro vento de doutrina, ele novamente aceita aquilo, recebe aquilo, acolhe aquilo e novamente vai ter o prejuízo. A fidelidade não nos dá essa instabilidade. A fidelidade nos mantém estáveis, a fidelidade nos mantém numa condição de equilíbrio, a fidelidade nos dá fortaleza, a fidelidade é uma raiz profunda no solo que dá estrutura à árvore. A fidelidade, a fé, enraizada em Cristo, na palavra de Deus, que não se abala, como diz a palavra de Deus no Salmo 1, a árvore que não se abala, né? A árvore que dá o fruto na estação própria. Salmo 92 também fala daqueles que estão plantados na casa do Senhor, ou seja, fiéis a Deus. A fidelidade é essa raiz maravilhosa que dá estabilidade na vida espiritual e que dá, além disso, uma recompensa maravilhosa. Disse Jesus: dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Então, é o nosso desafio, que nós possamos assumi-lo, vivê-lo, colocar em prática e permitir que o Espírito Santo desenvolva cada dia em nós essa característica do seu fruto. Que Deus continue te abençoando.